Nesse vídeo eu vou te mostrar as questões mais fáceis de humanas da prova do Enem de 2023. Muita gente fica preocupado, falando, será que eu vou perder muito ponto na TRI? Essas questões vão ser provavelmente as mais valorizadas, ou pelo menos uma das mais valorizadas pela minha análise e análise de outros professores. Se você não conhece o canal, eu sou o Flávio, já fui aprovado 4 vezes em faculdades federais de medicina e agora ajudo você também na tua tão sonhada aprovação. Vem comigo que vai ser bem legal agora o acompanhamento para o segundo dia. Vou fazer live, vou fazer vídeo, vou fazer resumo. Muita gente se aproveitou dos resumos de geografia física que eu fiz, que caíram 2 questões na prova, e também do resumo de filosofia, que caíram 3 questões na prova. Então assim, eu tô dando a dica do que realmente cai. Você quer realmente aprender uma coisa bacana, vem comigo que vai ser bem legal. Mas vamos falar agora das questões mais fáceis. A primeira delas, que eu acho que talvez foi a mais fácil da prova, foi a questão 85 da prova amarela. Que o comando falava o quê? O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado ao... Essa questão era aquela que cai dentro do contexto que eu ensinei aqui no canal do politicamente correto. Não tinha como você errar. Basicamente, o que é um problema global? Até essa daqui dá para usar várias técnicas nela, mas ela era tão fácil que talvez nem precisasse de técnica. Se você usasse o positivo e negativo, você ia pensar, o que é um problema global? Manejo tradicional é problema? Não. Reciclagem é problema? Não. Consumo consciente é problema? Não. Exploração predatória é problema? Sim. Reaproveitamento energético é problema? Não. Das 5, só uma era problema. Então assim, não tinha como você errar. Nenhuma das outras podia ser colocado como problema. Você não precisava nem ler o texto. Literalmente era uma questão, eu até brinco aqui, ó, se você olhar na minha prova, ó, eu nem risquei nada, ó. Fui direto na D porque não tinha, assim, foi uma questão que eu resolvi em literalmente 10 segundos. Não perdi tempo com ela, não gastei tempo. Então isso até é uma dica, tem questões que você tem que fazer em 10 segundos, que é o tempo que fica muito mais tranquilo na prova. Segunda questão mais fácil da prova, questão 86, uma questão que tinha foto do MASP, então essa questão aqui, ó, foi a questão 86 da prova amarela, e falava o seguinte: as transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais e que possibilitaram o reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionada no texto foram resultado das mobilizações sociais pela... Por que ela era fácil? Porque claramente falava, tem uma arquiteta que não foi reconhecida por ela ser mulher, e o marido dela foi reconhecido. Então a única coisa que poderia ser é algo relacionado a gênero. Não poderia ser liberdade de expressão, admissibilidade do voto. Igualdade de oportunidade é muito amplo. Igualdade de oportunidade pode ser oportunidade para qualquer pessoa, não só para mulheres. E reciprocidade de tratamento também não poderia ser. Logo, equidade de gênero. Era tão simples quanto isso. Dificilmente alguém vai errar essa questão, não tinha muito como errar. E a terceira questão mais fácil, que veio em seguida na prova amarela pelo menos, foi a questão 87, que falava: considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentarem uma reflexão sobre. Os dois claramente falavam sobre pontos negativos, vamos lembrar. Então se a gente pega, por exemplo, a conotação da questão, a conotação ela é negativa. Vamos lembrar da técnica do positivo e negativo. Recorrência da miséria, negativo. Planejamento da saúde, positivo, já eliminava. Superação da escassez, positivo, já eliminava. Constância da economia, positivo, já eliminava. E romantização da carência é negativo também. Mas quando você dá uma lida rápida em qualquer um dos dois textos, você vê que não tem nada de romantização da carência. De forma nenhuma, tá falando que as pessoas não têm o que comer. Onde que isso é romantização? Recorrência da miséria. Então eu acredito que essas 3 questões elas vão ser questões das mais fáceis da prova. Tinha outras também que estavam bem tranquilas. A própria 88, 89 e 90 eram 3 questões. Assim, foram 6 questões em seguida, pelo menos na prova amarela, bastante tranquilas, assim, que eu acho que a maior parte das pessoas não vai errar. Mas teve algumas outras que foram bem fáceis também. Deixa eu até pegar aqui. Além dessas 3... teve a questão, por exemplo, da questão 54 também, bastante fácil, que era a questão do Fluminense, que falava sobre mulambo e claramente estava falando da época da escravatura, então era a condenação do preconceito racial. Assim, foram questões que eram muito diretas ao ponto, questões muito fáceis, e isso acho que ajudou muito a prova a ficar curta. Pelo menos pra mim, eu consegui terminar a prova com muita tranquilidade, assim, não sobrou tempo, eu saí com meia hora de antecedência só pra pegar a prova, mas já tinha terminado, e fiquei um tempão refletindo sobre algumas questões que eu achei que eram mais difíceis, que eu poderia errar. Então assim, foram questões muito tranquilas, e isso ajudou muito no tempo da prova. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essas questões foram as mais fáceis mesmo? Acertaram essas questões? Como é que vai ficar a valorização da TRI de vocês? Quero saber, deixe tudo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, obrigado por ter assistido e até a próxima.